Foi mais para lambança. E tem sido assim nas escolhas de treinador do Flamengo, né? Assim, tem algumas coisas, né, que o que eu vejo assim, de gestão de futebol, até onde a gente sabe, né? A gente não tem todas as informações disponíveis nunca, né? A gente sabe alguma coisa. O Flamengo ele teve uma boa gestão financeira na gestão anterior, do Bandeira de Melo. Isso aí ficou... Claro que a gestão dele também teve problemas, mas ficou claro que ele pegou um time numa situação muito ruim e entregou numa situação muito melhor. Na parte financeira, o Flamengo ganhou poder de investimento, montou um ótimo time, um time que está aí até hoje, a base dessa equipe, e beleza, tudo certo. Mas nas escolhas do futebol, a não ser na contratação desses jogadores, acho que o elenco do Flamengo é bom, mesmo algumas contratações desse ano que ainda não funcionaram tão bem, acho que a maioria foram boas contratações. O Flamengo, na escolha dos técnicos, ele não tem claramente, pelo menos para mim não fica claro assim, uma linha certa do que ele quer, do que ele não quer. Já começando antes mesmo do Jorge Jesus chegar ao Flamengo, com o Abel Braga. Aí quando sai o Abel, eles trazem o Jorge Jesus, que é dessa mesma gestão, né? Que é a mesma gestão do Rodolfo Landim, que são coisas bem diferentes, né? São estilos bem diferentes, características bem diferentes. Então, assim, para mim, o Jorge Jesus, que deu muito certo, não foi uma coisa planejada. Nós queremos o Jorge Jesus porque ele trabalha dessa maneira e se encaixa bem com o nosso time. Deu certo, né? Trouxe um cara de fora. Naquele momento, o São Paulo ele já vinha bem no Santos, então já começava assim, uma tendência a técnicos estrangeiros. O São Paulo assumiu o Santos no início daquele ano de 19, Jorge Jesus chegou ao Flamengo no meio do ano, então a aposta era um estrangeiro. Os técnicos brasileiros já vinham bastante desgastados. O Jorge Jesus foi comentado no Vasco, foi comentado no Atlético Mineiro, ele assistiu um jogo do Atlético em Belo Horizonte. Então era um cara que estava aí no mercado, ele tinha saído do Al Hilal e estava aí, e deu muito certo. Acertaram, ok, seja como for, acertaram. Mas depois saiu o Jorge Jesus, veio o Domenech Torrent, que também o critério parecia muito parecido, acho que era um critério muito igual ao que eles estão fazendo agora. É um estrangeiro, o critério é esse. Quando saiu o Jorge Jesus, um estrangeiro foi bem, vamos trazer outro estrangeiro. Aí conversaram com um monte de gente, trouxeram o Domi, que veio jogar da maneira que ele pensa futebol, que era muito claro, por ele ter sido auxiliar do Guardiola, dava para imaginar que as ideias eram parecidas, mas parece que não tinham muita noção do que ele jogava, que era diferente do Jorge Jesus. Não existe só... os dois têm características mais ofensivas, sim, mas tem diferenças. O Domi, ele preferia um time de um jeito, como dizem, né, um ataque mais posicional, ou seja, o jogador fica no seu setor para abrir defesas esperando a bola. O Jorge Jesus ele tinha um time de aproximação. O Arrascaeta saía da ponta esquerda, vinha para o meio, o Everton Ribeiro na direita também vinha para o meio, se juntavam os atacantes, era bem diferente. Aí veio o Rogério. O Rogério foi campeão, mesmo assim era contestado. E depois o Renato. E assim, eram coisas diferentes. Meio o Renato veio porque... quando o Renato saiu do Grêmio, todo mundo já falava que daqui a pouco ele iria pro Flamengo. Então não era uma coisa planejada, era meio que o grande nome que estava aí, o grande time. A dúvida era Flamengo ou seleção, né? Sim, falavam de seleção também. E agora o critério parece ser português. E português tem um monte de vários jeitos, de várias maneiras, de várias ideias. E eu acho que aí, falando especificamente desse momento, acho que eles cometeram um erro assim, estratégico ou político, assim, um erro que fica para o público, de terem ido, por exemplo, ao jogo do Benfica. Acho que ali foi um erro, porque a torcida gosta do Jorge Jesus, a torcida queria o Jorge Jesus, e aí eles vão ao jogo. Quando eles vão ao jogo, eles vão criando uma expectativa. E o Benfica toma 3-0. Foi lá na cidade do Porto. Foi lá no Porto. Então, eu acho que se não era o Jorge Jesus agora, se não tinha grande chance dele ser contratado, acho que eles não tinham nem que chegar perto do Jorge Jesus. Não cria nenhuma expectativa. Não é ele está empregado, não vai ser ele o técnico do Flamengo. E aí escolheram o Paulo Souza, que pode fazer um bom trabalho, mas a gente sabe, pelo que aconteceu com os últimos 3 técnicos, que assim, um bom trabalho no Flamengo é ganhar, jogar bem, dar show, golear todo mundo, e isso é muito difícil, né? Então, tomara que o Paulo Souza, que deve ser confirmado, tenha tempo e sossego para trabalhar, mas eu não acho que vai ter muito não, e aí não é nem culpa totalmente da diretoria. Entra a torcida que se empolga, imprensa, youtubers, todo mundo, né? Fica esperando um show, um espetáculo, e se não for isso, não serve. Então tomara, mas eu acho que um grande erro aí foi ter ensaiado uma aproximação com o Jorge Jesus. Acho que não tinha que ter nenhuma aproximação. Se não tem chance, e deixar claro, não é ele. Nós vamos buscar um técnico, não é ele está empregado e acabou. Pelo que eu entendi, você optou pela... Lambança. Lambança. Sim.
E o nosso Mauro Betting respondendo essa pergunta. Nesse episódio, o padrão foi lambança ou gestão corporativa? Gestão lambança ou gestão corporativa? Mauro, você que não fica em cima do muro Não, nunca. eu sou muro bet sempre, até para olhar os vários lados da questão. É um pouco de lambança, sim, mas com aquele verniz de que não, né? Que, enfim. E até porque temos o poeta Marcos Braz, né? Que coloca o grande Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, depois ele corta ele apaga o Twitter e tal, e já fica imaginando como ainda vai ter essa condição de se esperar o Paulo Sousa, se bobear, vai ter o Paulo Sousa disponível e o Jorge Jesus depois do jogo contra o Porto, de repente contrata os dois, né? E aí até para facilitar o trabalho, inclusive de companheiros queridos que estão trabalhando bastante por conta dessa viagem dele, do Bruno Spindle a Portugal e a Europa, já se é para usar exatamente assim alguns subterfúgios linguísticos e de muito bom nível, Geraldo Vandré, eu sugiro também Renato Russo e Faroeste Caboclo. Daqui até a definição do treinador do Flamengo, põe Faroeste Caboclo, a letra inteira do Faroeste Caboclo, 14 minutos. porque dá tempo, exatamente. 12, dá 9 minutos, mas enfim, dá para botar a letra inteira e bota, já que estão falando de Portugal, por que não os Lusíadas de Camões também, né? Das armas dos barões assinalados, e vai, coloca todas as aberturas, todas as estrofes, bota toda a maravilhosa obra de Camões ali, e pode botar Fernando Pessoa e seus heterônimos, até porque são vários os heterônimos que parece que o Flamengo do Marcos Braz e do Spindle e também da eminência o presidente Landim também quer. Deixando aí de lado, ou respondendo mais objetivamente, mais lambança do que outra coisa, e não só dessa direção do Flamengo, que realmente ao ver época, o Paulo Pelaipe viu e mandou uma foto para eles, olha, o Jorge Jesus está aqui no Estádio de Independência vendo o jogo do Atlético, é um bom nome, hein? E aí foi assim que se chegou, né? E não só ele, o Palmeiras mesmo tentou o Ramírez, foi até o Equador, não deu certo. Se pensou no Reis e um dos nomes do plano B, C, D, I, E, F era o Abel, deu muito certo. E agora pode dar certo com o Paulo Sousa, que foi um ótimo volante, campeão da Europa pela Juventus, campeão da Europa pelo Borussia Dortmund, já ganhou o Campeonato Skylense, já ganhou o Campeonato na Suíça, fez um bom trabalho na Hungria e fez um ótimo trabalho em 15 e 16 como quinto lugar da Fiorentina. É um treinador que normalmente gosta de escalar um Flamengo, né, se ele assumir o Flamengo, uma equipe com 3 zagueiros. Então você teria que dar uma adaptada eventualmente. Felipe Luiz pode, pela inteligência tática, ser zagueiro pela esquerda, uma saída com o jogador ali pelo lado esquerdo, ok. Na própria Polônia, que faz um bom trabalho, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, pode ir ou não vai mais para a Copa do Mundo, se a Polônia for, e se for, talvez não mais com o Paulo Sousa. Desde janeiro, ele assumiu em janeiro, mas só começou a dirigir a Polônia em março. E com equipes que variam sempre com 2 meias e 2 atacantes, 1 meia e 1 atacante, 2 meias e 1 homem à frente, que é mais difícil de usar na Polônia, mas usou muito bem naquela Fiorentina em 2015 e 2016. Mas será que o Flamengo está atento a isso? Não me parece, né? Aliás, mas também é dever dizer, se o Braz, quando vier anunciar o nome do novo treinador do Flamengo, falaram, o novo treinador do Flamengo é o senhor Paulo, ou o senhor Jorge, ou o senhor Valdemar, como Valdemar, foi lá com o senhor Vassoura, em novembro de 2003, e é bom lembrar que o Valdemar fez um baita trabalho salvando aquele Flamengo, levando a um 8º lugar de um brasileiro, um time que estava ameaçado pelo rebaixamento. Em 2016, em 2006, ele levou o Flamengo à final, que o Ney Franco ganharia da Copa do Brasil contra o Vasco em 2006, num time que à época devia 5 meses de salário. Você vê, aquele cara que foi tão xingado. E na semifinal ele eliminou o Ney Franco. Ele eliminou o Ney Franco. Depois o Ney Franco dirigiu o Flamengo na final. Depois da Copa de 2006. Então, coisa do futebol. De repente vai dar muito certo o Paulo Sousa, que acha um bom treinador. Né? É o ideal? Cara, eu não sei se é o ideal. Eu não achava o ideal o Jorge Jesus, fez um trabalho fantástico em 2019. Eu não achava o Abel Ferreira o ideal, e olha o que ele está ainda fazendo no Palmeiras. Então, numa dessa, o Paulo Sousa pode ser um bom nome. Agora, objetivamente, é na base da lambança? Muito mais na lambança do que, evidentemente, um plano de trabalho, os estadistas, nós sabemos como é que é o sangue gelado no braço. É o que dá pra fazer. Eu concordo com isso. Pode dar certo? Pode que ser campeão de tudo. Mas se ele anunciasse o novo treinador do Flamengo é o senhor Guardiola, ia ter gente xingando. E podia dar errado, dificilmente. Senhor Klopp, senhor Ancelotti, enfim, tá lá.